Professores, se a gente for falar em relação ao que leva a essa situação, isso seria um problema macropolítico, uma falta de políticas educacionais ou um problema específico da escola dentro das salas de aula? A gente não pode considerar de forma alguma que esse seja um problema somente de dentro da escola, né? É um problema, certamente é um problema macropolítico, né? Como você está colocando, ou seja, não só que envolve não só as políticas públicas educacionais, mas também a política mesmo de um país, né? Por que a gente defende essa ideia, né? Porque é todo um sistema, né, educacional voltado para para desenvolver as habilidades, né? E isso acaba, se a gente for pensar, né, acaba envolvendo até o processo de formação de professores, porque para melhorar essa qualidade aí, né, nas práticas de leitura e escrita, isso implica também, né, em melhorar a formação de professores, porque para mudar esse quadro, é necessário investir em programas de formação de professores, porque isso acaba sendo, né, aquele círculo, quer dizer, o professor melhor preparado, certamente ele vai preparar melhor os seus alunos, né, porque implica em mudanças mesmo de metodologias de ensino, né, de ações didáticas voltadas para o desenvolvimento nas crianças, né, dessas habilidades. Então, é uma questão que também, e além de tudo, não está só voltar, quer dizer, a responsabilidade, lógico, da escola é muito grande, mas isso também, a própria iniciativa privada também pode contribuir, na medida em que ela passa a oferecer também, por exemplo, para o trabalhador, espaços e condições desse trabalhador de ler, de escrever, que ele também tenha no seu trabalho incentivos, né? Quer dizer, vários setores envolvidos, né, por uma mesma causa, né? Lutando, quer dizer, aí não cabe, quer dizer, a escola é sim muito importante, não? O setor educacional, mas outros setores também fazem parte, né? No caso das escolas estaduais, o programa de progressão continuada favorece essa situação? Olha, a meu ver, não, né? Quer dizer, aí daria para a gente fazer uma outra discussão, que a gente sabe que é muito polêmica, né, com relação a essa ideia da progressão continuada, né? Por que eu acho que não? Porque, em primeiro, quer dizer, não seria esse o problema, né? Tem muitas outras situações que contribuem para o problema da leitura, né, do uso efetivo mesmo das habilidades de leitura e escrita. Porque a ideia da progressão funcional é justamente uma ideia de respeitar um tempo de aprendizagem do aluno, que é um tempo que não coincide com o tempo cronológico da escola, né? Então, quer dizer, esse respeito ao tempo de aprendizagem que cada um de nós temos, né? E que a gente sabe aí que as teorias da psicologia ou da psicolinguística demonstram que exatamente cada criança, cada ser tem um tempo que lhe é específico para uma determinada aprendizagem. E a progressão funcional seria justamente para respeitar esse tempo, que não coincide com o tempo cronológico, né? Quem diz, por exemplo, que no ensino seriado, né, na primeira, segunda, terceira, que toda criança é capaz de aprender um determinado conteúdo, né? E não necessariamente, porque cada criança tem um tempo ou precisa de um tempo maior para chegar a essa aprendizagem esperada. Então, a progressão funcional, ela viria até para apoiar, né? Ou seja, para contribuir para essa melhoria. Então, não, né? Agora, se a gente disser que pode ser que a forma de compreender a progressão funcional não tenha sido adequada, aí tudo bem, eu concordo. Mas existem muitas outras situações, né, aí no âmbito do sistema educacional que acabam contribuindo para
para esse fracasso, né, que a gente acaba evidenciando aí no nosso país. E quanto à falta de hábitos de leitura, isso influencia? Sim, né, logicamente. Quer dizer, o hábito de leitura, ele está diretamente ligado, né, às habilidades e tal, de leitura e de escrita. Mas, quer dizer, ele não é uma ligação assim, que o ter hábito de leitura implicaria diretamente no desenvolvimento. Por quê? Quer dizer, ao falar de hábito de leitura, a gente tem que entender que hábito de leitura seria assim, no sentido de que uma pessoa ela tem o hábito de leitura, mas muito mais voltado para que leitura é essa, do que é, né? Porque isso implica, assim, aquele leitor proficiente, né? Aquele leitor que é o considerado aí o alfabetizado funcional, né? É aquele que sabe ler e consegue ler diferentes gêneros de texto, né? O que não, por exemplo, às vezes uma pessoa pode ter um hábito, né, de ler somente um determinado gênero de texto. E depois ele ser uma pessoa incapaz de interpretar, por exemplo, uma conta de luz, né? Então, lógico que o hábito de leitura ele contribui, mas o hábito de leitura de diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade, né? Aí sim. Se a gente for falar de caminhos que possam reverter esse quadro, o que os acadêmicos da área da educação pensam sobre isso? Tem solução? Não, logicamente que solução tem, né? E essa solução, como eu já disse para você agora há pouco, né? Muitas ações podem ser feitas em diferentes setores, né, da sociedade, que podem contribuir para a melhoria, né? No âmbito escolar, né, dentro da escola, uma das ações que os educadores, né, especialistas da área têm discutido bastante, né, seria assim, não ficar só a cargo do professor alfabetizador, isso nas séries iniciais, né, e também depois nas séries subsequentes, só para o professor de língua portuguesa o trabalho com a leitura e a escrita, né? E essa é uma noção que tem que ser repensada, porque todos os professores de todas as áreas são professores de leitura e de escrita, né? Então, quer dizer, todos deveriam passar a se responsabilizar por essa tarefa. Que o fato, por exemplo, de um professor de matemática, né? Quer dizer, ao trabalhar o conteúdo específico da matemática, isso envolve também leitura, envolve escrita, e não ficar, por exemplo, só a cargo do ensino da língua portuguesa o desenvolvimento dessas habilidades, né? Essa já seria uma medida, assim, do interior da escola, né? E muitas outras. Agora, como eu já falei, e também outras medidas que poderiam ser tomadas no âmbito mais da comunidade, né, de políticas públicas não só educacionais, seria, por exemplo, o investimento em bibliotecas, né, em centros digitais, onde a população pudesse ter acesso, né, à leitura de jornais, de revistas, acesso à internet para pesquisa. E no âmbito mesmo até das empresas, né, naquele sentido que eu já havia até falado sobre o incentivo ao trabalhador, seria também, quer dizer, as empresas oferecerem espaços, né, para que os trabalhadores, os funcionários possam ler jornais, ler o jornal do dia, ler revistas, também toda empresa ter lá terminais de acesso à internet para o trabalhador poder desenvolver pesquisas, ou seja, tem uma série de ações, né, que se forem levadas mesmo em termos de responsabilidade social, certamente contribuirão para a melhoria dessa nossa condição, né?